Hoje, 8 de abril de 2022, dando continuidade a nossas séries de estudo. Hoje, no 11º estudo, nós vamos estudar hoje sobre as leis sacerdotais, relacionado com o templo. As leis do sacerdote é muito importante nós saber. E vocês vão saber como que era que eles trabalhavam, que hora eles trabalhavam, como eles trabalhavam. Isso tudo está escrito e nós podemos aprender junto. Vocês vão ver coisas aqui hoje que nunca ninguém te explicou, que nunca ninguém te falou e já está tudo relatado para nós. Diz que nós não devemos sossegar sem entendermos claramente o assunto do santuário. E o ministério desses sacerdotes era uma sombra do ministério de Cristo no santuário celestial. Se você hoje tem desejo de saber o que Cristo está fazendo lá no céu, você deve estudar as leis sacerdotais, estudar as ordens, como era o trabalho ali executado. Diz que o ministério do santuário celestial, isso poderia ser aprendido somente pelo ministério do santuário terrestre. Então, por que muitas vezes nós não temos mais luz, não aprendemos mais hoje? Por motivo de não estudarmos o que se fazia no santuário aqui da terra. É por isso. Diz que o ministério desse sacerdote era uma sombra do ministério de Cristo. E diz que nós aqui temos que estudar, né? Diz que cada ano realizava um ciclo completo de serviço do santuário terrestre. Hoje vocês vão ver como que era esse trabalho, como que se completava o ciclo, né? E quando se iniciava e quando terminava. Diz que Deus ama os que obedecem a sua palavra e continua a avançar no conhecimento da sua verdade. Então Deus quer, hoje eu te convido também, vamos estudar junto, aprender mais. Eu não sei tudo, mas estou tentando estudar. E estudar e aprender cada dia. E Deus ama isso. Então, se Deus ama, vamos estudar junto. E diz que o ministério do santuário celeste, isso só pode ser aprendido somente pelo ministério do santuário da terra. Então, nós temos que estudar, então. A compreensão correta do ministério do santuário celeste constitui o alicerce da nossa fé, a base da nossa fé. Se você não entende ou não se interessa pelo estudo do santuário, então o seu alicerce não está firmado, a sua fé não está firmada, porque a pena inspirada aqui diz que a compreensão correta dos trabalhos do santuário é o alicerce da nossa fé. Não é eu que estou falando, ó. Tá aqui nesse livro Cristo no seu santuário, né? Então nós temos, Nosso Senhor oficia em ambos os compartimentos. O serviço do santuário terreno não era uma sombra correta da sua obra. Indica-se corretamente em Hebreus, claramente em Hebreus, que tanto o tabernáculo como os vasos usados no ministério eram uma figura das coisas que se acham no céu. Então, se você estudar como que era, quais eram os móveis, o que tinha dentro do tabernáculo, como funcionava o trabalho do sacerdote, você vai entender o trabalho do santuário lá no céu hoje, o que Cristo está fazendo. Então, e se isso não era uma sombra, então o tabernáculo aqui na terra também não valia, não era nada. Nunca ajudou ninguém e não era Cristo que deu essa mensagem. Mas aqui eu sei que é verdadeiro, que o ministério aqui da terra foi dado por Deus, foi dado nas mãos de Moisés, para que ele pudesse passar para aqueles que eram para administrar. Agora, aqueles que não creem, então seu alicerce não está firmado na palavra de Deus. Diz que, portanto, a obra executada por Cristo no templo celestial corresponde a que o sacerdote executava em ambos os compartimentos do santuário terrestre. Então, da mesma forma, o trabalho dele lá é o trabalho executado aqui em ambos os compartimentos. Tá? Continuando aqui o estudo,
diz que o assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de conhecimento sobre a posição e obra do seu grande sumo sacerdote. É importante você saber. Você precisa saber o que se fazia aqui na terra, dentro do santuário, com as leis sacerdotais, porque você não vai fazer parte dos 144 mil, você não vai ser um sacerdote, como que você não vai se interessar por esse estudo? Não tem como você ficar fora. Diz que o ano bíblico, que se deve empregar como base do cálculo, continha 360 dias. E agora? As leis sacerdotais, elas usavam os 360 dias ou usavam 365? Nunca foi e nunca será 365 dias. 365 dias foi o homem do pecado, o calendário gregoriano que iludiu nós. Até o sábado está errado, né? Porque não tem como você aumentar 5 dias e o sábado estar no lugar certo, né? Aumentar 5 dias cada ano. E os sacerdotes? Vamos ver as leis, como funcionavam as leis deles? Diz que o espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar a curiosidade e despertar o espírito que, se de outro modo, continuaria adormecido. Você sabe por que Deus deixou nós estudar isso aqui? Muitas pessoas ficam preocupadas e vem todas essas contestações para que você acorda, para que eu acordasse para a verdade. É isso que Deus quer. Diz que toda inteligência deve volver-se com reverente atenção para a revelação da palavra de Deus. Será concedida luz e graça aos que assim obedecem a Deus. Eles verão as maravilhas na lei de Deus. Diz que grandes verdades que não foram ouvidas e contempladas desde os dias de Pentecoste resplandecerão na palavra de Deus em sua pureza original. Quando que as verdades foram enterradas? Desde o tempo do Pentecoste, desde o tempo que foi derramado o Pentecoste lá com os discípulos. Depois começou a perseguição papal, que durou 1260 anos, e as verdades foram enterradas. E o remanescente agora precisa entender todas essas verdades. Mas já estava escrita pelos profetas aqui, pela pena esperada, que iam ser desenterradas essas verdades. Diz que aos que realmente amam a Deus, o Espírito Santo revelará a verdade que desapareceram da mente e também lhe revelará verdades inteiramente novas. Aquilo que sumiu da mente, aquelas verdades com respeito ao sábado aqui também, que foi tirado, foi matado o povo que guardava o verdadeiro sábado, eles serão desenterrados, será revelado, o Espírito Santo ia revelar para nós, e luzes também inteiramente novas. Aos que realmente amam a Deus, o Espírito Santo revela as verdades. A verdade que sabemos, é verdade que sabemos muito mais da palavra de Deus vivo do que sabíamos no passado, mas ainda há muito mais a aprender. A irmã Ellen White nunca disse que nós já tínhamos aprendido tudo. Ela diz ainda nós temos muita coisa para aprender. Ela diz aqui, temos muita lição para aprender e muitíssima para desaprender. Tão somente Deus do céu são infalível. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada, nunca terá ocasião de quê? De mudar de critério, será decepcionado. Que tristeza! Não vai ganhar salvação. Vem a luz, você não quer crescer na luz. Você será decepcionado porque quando Cristo vier nos nuvens, você vai ficar, meu irmão, porque você não aceitou a luz. Assim aconteceu com os judeus que não aceitaram as profecias para a época deles e pereceram. Estão lá até hoje oferecendo aos deuses estranhos, né? Não crê em Cristo, né? Em 1844, a mesma coisa, quem não aceitou a luz pereceu. E agora não vai ser diferente, né?
Diz aqui, os que têm grande luz e nela têm andado, os que têm grande luz e nela não têm andado, terão trevas correspondente à luz que desprezam. O tamanho do desprezo que tu faz das verdades relacionadas com o santuário será o tamanho das trevas que vai ficar no teu olho. Tenha muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. E diz aqui que nenhuma mente pode penetrar no retiro em que o Todo-Poderoso habita e opera. Unicamente aquilo que ele acha por bem revelar, podemos dele aprender. A razão precisa reconhecer uma autoridade superior a ela. O coração, o intelecto precisa dobrar-se diante do grande eu sou. Você precisa ser humilde, de querer aprender de Cristo. Você não pode dizer, eu já tenho toda a verdade, eu já sei. Aí é onde entra aquelas palavras, que és um miserável, desgraçado, pobre e nu. E o pior é que não tem consciência disso. Ela diz isso, né? Então nós precisamos aceitar as verdades. Diz aqui, ó, que o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celeste. Do jeitinho que era feito aqui na terra, é feito lá no céu. E o que está fazendo hoje lá no céu era o que se fazia aqui na terra, tá? Então nós só precisamos. Mas aqui diz aqui uma parte que diz que a purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação. É preciso nós investigar. Nós não sabemos tudo. Todo dia nós temos que estar estudando o assunto do santuário. Quando Cristo, pelos méritos do seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se seu ministério, ele os colocará sobre Satanás. E isso não foi feito ainda. Diz que na execução do juízo deverá ocorrer arrostar a pena final. Então, muitos que dizem que Cristo entrou lá e começou o juízo investigativo em 1844, em parte é verdade, mas ele não só está lá. Ele está trabalhando em ambos os compartimentos. Mas ainda a porta da graça está aberta. Mas quando chegar o dia final, aí sim, ele coloca sobre Satanás e seremos libertos para a vida eterna. E diz aqui, ó, se deixarmos a eternidade fora do nosso cálculo, sofreremos um fracasso ao qual jamais recuperaremos. Então agora nós vamos entrar em cálculos. Profecias é feita de cálculos e nós temos profecia para os nossos dias. Então que os irmãos possam entender essa parte. Continuando aqui, eu estudo ainda do santuário, as leis do sacerdote. Diz assim: a organização para o serviço do templo, os sacerdotes foram divididos em 24 turnos. Não era 24 pessoas, não. Turnos. E foi feito um registro completo e exato dessa divisão. Porque nessas turmas tinha divisão. Tinha a divisão dos sacerdotes, que eram 24 os principais. Depois do sumo sacerdote, eram os principais. Que nós vamos estudar essas leis agora. Diz que os sacerdotes foram divididos em 24 turnos e foi feito um registro completo e exato dessa divisão. Cada turno foi cuidadosamente organizado sobre a direção do seu chefe. Então, cada turno tinha um chefe e devia vir a Jerusalém quantas vezes? 2 vezes por ano, para ministrar no santuário. Os levitas, cujo dever era auxílio no serviço do santuário, foram organizados e sua parte foi determinada com precisão semelhante. Então, eles vinham quantas vezes por ano? 2 vezes por ano. Importantes verdades relacionadas ao santuário e grande obra ali prosseguida em prol da redenção do homem, deveria ser ensinada pelo santuário terrestre seu original. A irmã White aqui está escrevendo que deveria o povo estar entendendo isso. Ela fez uma reclamação, né? Como Deus mostrou a organização do trabalho no céu?
Então agora vocês vão entender isso aqui, que está lá em Apocalipse 5. Diz que Deus impressionará os que almejam a direção desse conhecimento, né? O centro da cena estava o trono do Pai. E de pé, no meio aberto, rodeado, estava quem? O Filho, apresentado como um símbolo de um cordeiro morto. Em redor, os santos que tinham sido remidos. Em primeiro lugar, os representados pelos 4 seres viventes, que é os 24 anciãos depois, né? E os 4 seres viventes, eles representam os 144 mil. Então, foi representado o céu. E depois? E depois os anciãos, formando o segundo círculo, que os 24 anciãos, inclusive na última igreja, nós vamos ter esse estudo, vai ter só 24 conferências, tá? Nós vamos estudar isso, tá? Se já terminou, se essa conferência ainda vai ter, nós vamos estudar isso. E esses 24, se os 4 seres viventes representam os 144 mil, essa formação dos 24 anciãos representa quem? Representa a grande multidão. E depois desse, formado e os anjos formam o terceiro círculo. Então os anjos ficou no terceiro círculo. Então vem os 144 mil, a grande multidão e depois vem os anjos, tá? Então isso aqui, ó, somente pela visão espiritual podemos distinguir os seres celestiais. Somente os ouvidos espiritual podem ouvir a harmonia das vozes celestial. E agora nós vamos entrar no estudo agora, como que era formadinho esses grupos lá dentro do santuário. Continuando aqui ainda, o 11º estudo, diz assim, ó, que e acharam mais chefe dentre os filhos de Eleazar do que dentre os filhos de Itamar, que eram os 2 filhos de Araão. Ele teve 4, mas 4 tinham morrido e 100 filhos. Então diz que achou mais filhos de Eleazar do que Itamar. E assim foram distribuídos os filhos de Eleazar, chefe das casas paternas. Eram 16. E dos filhos de Itamar, segundo as suas casas paternas, 8. 16 com 8, 24. Então tudo tem que ter uma razão. Então lá no céu é formado esses 24 anciãos também. Mas da onde começou? Aqui na terra. Pelos 2 filhos de Araão, que era a descendência de Levi, que iam trabalhar, começou o trabalho no centro. E dele surgiu 16 filhos, de um e 8 de outro. E aí agora começa a formar o trabalho. Nisto vi entre o trono os 4 seres viventes, e no meio dos anciãos um cordeiro. E ainda tinha os 4 seres, né? Os 24. E diz aqui, então o primeiro turno aqui, eu deixei escrito aqui, quem está lendo a apostila pode acompanhar. Quem era o primeiro ali? O primeiro de todos, quer dizer, que era qual era o homem mais importante dentro do templo? Era o sumo sacerdote, que o primeiro foi Araão, né? E depois os 2 filhos de Araão, Eleazar e Itamar, né? E depois os chefes de milhares e os chefes de 100, que nós vamos estudar isso agora. Agora, primeiro nós vamos saber o sacerdote levítico e os chefes de turma. Nós vamos começar por esses. Os chefes de turma, da primeira turma, os primeiros sacerdotes, depois do sumo sacerdote, eles eram 24, não era mais do que isso. Nós vamos saber quando eles trabalhavam, quantas vezes eles trabalhavam no ano. Tudo isso está registrado para nós fazer um cálculo para compreender as nossas profecias para nós dos nossos dias. Ó, tá em 1º Crônicas, você pode ler todinha lá, ó, de 24, do 7 até o 18. Tiraram a sorte, né, para ver quem seria os 24 primeiro ali, depois do sumo sacerdote, né, dos 24 da primeira turma, né, saiu para Joaeribe. E a última
Masias, eu deixei só o primeiro e o último, para você ir para a Bíblia e estudar, meus queridos. Precisamos estudar. Vocês vão ver que não tinha 25 sacerdotes para um 13º mês. Não tinha. Não tinha reserva para isso. Era 24 sacerdotes mesmo, tá? Vocês vão ver que isso aqui é fixo. Deus é misericordioso, amoroso, mas Ele é um Deus de justiça. E Ele gosta das coisas com ordem. Então, Ele determinou 24 sacerdotes que veio dos filhos de Arão, então era já netos, né? Que vinha da família Levi. Então, aqui veio os 24, vocês podem estar lendo lá. Agora, quantas vezes eles iam lá para o templo? Vamos ver se tem escrito? Está escrito. Desejado todas as nações. Habitavam nas montanhas da Judéia, mas fora a Jerusalém, Zacarias, né? Para ministrar por uma semana no templo. Requerido quantas vezes? 2 vezes por ano do sacerdote de todas as turmas. Era exigido cada um e 2 vezes por ano. E uma semana dentro de 6 meses. Depois, quando passava os outros 6 meses, se vocês não entenderem desse primeiro aqui, vocês não vão entender das outras turmas, tá? Então, era 6 meses, passava os 24. Depois, mais 6 meses, passava os outros 24. Aí, eles iam, cada um deles, 2 vezes por ano. Agora, quando que eles iniciavam o trabalho deles no sacerdote e quando eles paravam de trabalhar? Isso é importante para que nós venhamos entender. Diz aqui, ó. Quando eles trocavam de turma, vamos ler isso. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Jeoiada. E tomando cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e vieram ter com o sacerdote Jeoiada. Quando que eles entravam e saíam dentro do trabalho do templo? No sábado. Eu deixei 2 textos aqui. Um está em 2 Reis, o outro está em 2 Crônica. A mesma coisa, ó. Os levitas e o povo fizeram tudo que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que entravam no serviço do sábado, como os que saíam. Pois Jeoiada não deixou que fossem embora o que estava saindo do serviço, nem os que estavam entrando. Por quê? Porque tinha Atália, que era uma rainha que tinha matado todos os parentes ali, filhos do rei, para poder ficar mandando. Mas eles tinham escondido uma criança que era da descendência do reinado, e nesse dia eles coroaram o rei, e aí eles convocaram todo mundo para poder estar no templo e destruíram a rainha e proclamaram rei a criança, né? Agora, então, mas o importante não é essa história. O que nós queremos saber é o seguinte: quando é que eles trabalhavam no templo? Qual o dia que eles entravam ali para o serviço? Então, nós vamos agora continuar aqui o estudo. Continuando aqui o estudo, o 11º estudo, diz que uma vez ao ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. O trabalho ali efetuado completava o ciclo anual do ministério. Então, você quer saber como está funcionando o trabalho de Cristo lá no céu até a volta dele? Então, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entra no santuário, faz o relato ali, seu nome fica ou no livro da vida ou no livro da morte para o ano seguinte. Então, ali completa o ciclo. E assim vai até o dia que ele sai de lá, fecha a porta da graça e começa as pragas. Aí as pragas duram só 1 ano, tá? Diz aqui que 1 ano é igual a 360 dias, ou ano. 1 mês é de 30 dias.
tá? Então eu deixei 2 livros aqui, tanto esse Grande Movimento Adventista como as profecias de Daniel e Apocalipse. Está dizendo que o ano é de 360 e o mês é de 30 dias. Então vamos lá, vamos aos cálculos agora. Se você não fizer cálculo, diz que terá percas eternas, né? Então nós precisamos fazer cálculo. Nós não quer entender como que é o ano, tá certo é o 360 ou é o 365. Então nós temos que fazer uns cálculos do trabalho do sacerdote no templo que nós vamos entender. Simples assim. Diz aqui, ó, eles iam 2 vezes os 24, então 24 vezes 2 dava 48 semanas e fechava o círculo anual. Então era quantas semanas? 48 semanas. Grava bem isso, meus irmãos. 48 semanas por ano. Pega lá, ó, 360 dividido por 48, quantos dias eles trabalhavam na semana? 7 dias e meio. 7 dias e meio eles trabalhavam. 360 dividido por 7,5 dá 48 semanas que eles trabalhavam. Agora você pega 2 vezes 7 dá 15 dias, tá? 2 vezes 7,5. Pega 2 vezes 15 dias, dá 30 dias. Agora pega 12 vezes 30, 360. Bateu certinho, meus irmãos. Esse era o trabalho do sacerdote e eles completavam o círculo anual. Quando terminava, não tinha um 13º, como eu vejo aí muitos calendários e pessoas guardando o 13º. Não existe, meus irmãos. Era 48 semanas e fechou o trabalho. Ou o trabalho do santuário não vale nada para você, ou isso não quer dizer nada para a nossa salvação. Lógico que quer. Agora nós vou fazer um áudiozinho aqui sobre como os pioneiros, porque muitas pessoas dizem que nós temos contra os pioneiros. Agora nós vamos estudar uma parte aqui, saber como que os pioneiros entendiam o ano bíblico e como que eles chegaram ao dia da expiação em 1844. E se eles faziam contagem com o calendário gregoriano ou se era com o calendário bíblico. Ou se eles ficaram usando, como os adventistas estão hoje, usando 2 calendários. Será que isso é correto? Ter 2 doutrinas dentro da igreja? Nós vamos ver agora, o próximo videozinho, como os pioneiros identificavam os dias e anos certinho. Vamos ver a fé deles como que era? Então nós vamos estudar aqui agora, continuando o 11º estudo, como era a fé dos pioneiros nos calendários. Será que eles tinham 2 calendários? Será que eles criam no calendário bíblico, como nós estamos falando? Porque todos dizem que obedecem, que crê na mensagem dos pioneiros. Será que os pioneiros tinham 2 calendários como hoje? Será como que eles criam? Já passou pela sua cabeça pensando isso? Então vamos estudar o que eles diziam, está tudo já escrito, meus queridos, dentro das penas inspiradas do Espírito de Profecia, a Bíblia, tá? Aqui diz aqui, ó, sendo que 1 hora é a 24ª parte de um dia, ou ano, simbolicamente, seria a metade de um mês e 15 dias, tá? Ou 15 dias. Então você pega, ó, eles que escreveram aqui, 360 dividido por 24 dá os 15 dias. Eles que escreveram, não é eu não. Aqui, ó, portanto, o tempo total do reinado muçulmano independente no território romano oriental é de 391 anos e 15 dias. Somente esse total de data de 27 de julho de 1449, chegamos a 11 de agosto de 1840, como término do período de independência turca, conforme anunciado. Tá no escrito aí dos nossos pioneiros. E foram soltos 4 cantos, né? Os 4 ventos haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Se cumpriu essa profecia? Sim. Foi em 11 de agosto de 1940 que os turcos, né, perderam a dependência.
Então, a profecia que eles fizeram cumpriu exatamente no mesmo dia. E como eles diziam? Como eles somavam o ano? Que 15 dias é a metade de um mês. Eles não diziam que um mês era 15 dias e no outro mês dava 15 mais 16, que dava 31 dias. Nunca eles falaram isso. Então, quem não prega o calendário de 360 dias está contra os princípios da nossa fé, dos pioneiros que hoje nós temos que segurar, que nós temos que crer. Quem prega 2 calendários, pregando que está verdadeiro, que os pioneiros obedeciam e creram, e marcaram as profecias, e que guarda o calendário gregoriano para guardar o sábado, você está com 2 doutrinas. Isso se chama coração duplo, é abominável diante de Deus. Deus não aceita. Então o calendário deles era qual? De 360 dias. Você vai ver mais estudo aqui sobre isso, como nossos pioneiros enfrentaram o calendário gregoriano, tá? Diz aqui, ó, os pioneiros precisam 190 dias para o dia da expiação em 1844. Agora vocês vão saber como que eles sabiam que dia 22 de outubro eles marcaram para o dia da expiação. Será que eles marcaram com esse calendário gregoriano aí? Para dar os 30 dias? Porque ele não dá. Então agora nós vamos saber isso, que é muito importante isso aqui, meus irmãos. Diz assim, ó. O irmão Samuel Snook adotou plenamente a opinião de que, segundo o tipo cerimonial, o advento do Senhor, quando ocorresse, precisava ocorrer no 10º dia do 7º mês. Eles estudaram o assunto do santuário. E o que eles entenderam? Que no dia da expiação é o dia da volta de Cristo. Eles erraram o evento, porque era uma purificação do santuário no dia da expiação, que acontece todo ano. Mas eles entenderam como? Eles entenderam que era a volta de Cristo. Mas e hoje? Não se deve estudar mais o santuário? Veja que quem não crê na irmã White não é nós. Quem não crê é quem está negando as profecias para nosso tempo. Olha o que a irmã White diz. Agora também, ó. De igual maneira, o tipo que se refere ao segundo advento deve, não é que foi, deve cumprir-se no tempo designado para o serviço simbólico. A irmã White diz que o trabalho do santuário ainda fica apontando o dia da volta de Cristo. Ela não disse que não é mais para apontar. E ela disse que tem profecia para os nossos dias, né? E ela diz aqui, ó, o grande dia do juízo, Cristo virá, na glória do seu Pai e dos seus anjos, tá? Então, a irmã White confirmou que pelo santuário ainda tinha a profecia que marcava o tempo da volta de Cristo, tá? Então, por isso que mais em cima eu li que precisa uma investigação ainda no assunto do santuário. Então, você vai descobrir, acompanhando eu com o estudo agora, você vai descobrir aqui mais umas vezes, porque eu já falei o tempo da volta de Cristo, mas hoje nós estamos estudando a lei do sacerdote. Aqui diz que demonstrou-se, portanto, a forma conclusiva que no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o nosso 22 de outubro de 1844, tá? Então, o calendário judaico, ele bateu junto com o calendário gregoriano, né? Ele bateu, o calendário, nosso calendário, outubro, 22 de outubro, porque os 30 dias, que teria que ser no 10º dia, bateu 22 no do calendário gregoriano, né? Agora, o que eles falam sobre isso? Mais um pouco. Por quê? Como eles iniciaram essa contagem para saber que em 22 de outubro caía naquela data? Como que eles começaram essa contagem? Eu vou te contar hoje coisa que nunca ninguém te falou. Você vai ficar surpreso que você vai ouvir agora. Porque não é eu que estou falando, eu estou simplesmente lendo. E eu vou te mostrar como o mês começa e como ele termina. Porque muitos estão contra e não querem abrir os olhos para entender. Eu estou orando por você. E eu quero que ore por mim também, para que se afirme mais e mais nessa fé. Aqui diz, ó,
Aqui diz assim que o dia profético de tarde e manhã, contando a partir da lua nova de abril, início desse ano judaico. Quando começava a contar? O ano novo começava 1º de janeiro? Não, era o mês de Abib, mês de abril. Aqui eles deixou bem claro, na lua nova de abril, início desse ano judaico. Como é que você vai saber quando inicia o mês? Pela lua nova. E se o mês começa pela lua nova, então você já sabe que o calendário gregoriano não bate em dia certo o dia de sábado no calendário gregoriano, mas no calendário bíblico bate certinho, tá? Aqui diz: esse é o holocausto da lua nova, cada mês, por todos os meses do ano. Aqui eu estou lendo em número, dizendo que todo ano, mês, tinha o holocausto da lua nova. Era o início do mês. Até isso Deus fez para nós entender. Por isso que eu falo que quem não quiser estudar o estudo do santuário, as leis sacerdotais, você não vai entender se é 360 e nem se é 365. Você não vai entender. E você vai acreditar no que as pessoas falam. Eu peço que não acredite no que eu falo, mas vai para a Bíblia, estuda, você vai ver que é isso aqui que eu estou postando, tá? Então, eles têm que ter 190 dias. E começando com a lua nova. Então, eu preciso 6 vezes 30, que dá 180 dias. Depois, eu preciso mais 10. 180 mais 10 dá o 190, que dá o dia 10 do 7º mês. Então, agora, como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino da graça, assim o segundo advento anunciam o reino da glória. E a segunda, como a primeira, está baseado nas profecias. Aí os pastores sobem no púlpito, enganando o povo, dizendo que não tem mais profecia para a volta de Cristo. E a irmã Eloite confirmando que tem. E eles falam que quem está fora da verdade, que não crê, que está pregando contra, somos nós. E isso é uma grande mentira. É uma grande mentira, uma grande falsidade. Não se deixe enganar, meus irmãos. Vão para a Bíblia, estude profecia, que os homens têm nos enganado com as suas próprias ideias, tá? Mas vamos continuar o assunto do santuário, que é importante para nós. A experiência passada do povo de Deus não é para ser contado como um fato morto, viu? O calendário que eles guardaram lá não é para ter como um fato morto. E disse ainda, não devemos tratar os fatos da experiência passada como um almanaque do ano anterior, desatualizado e irreverente. Não é para fazer isso. O calendário deles era verdadeiro. Os mesmos devem ser guardados na mente, pois a história se repete, tá? Aqui ela escreve, que é o presidente, né, da associação, que ela escreveu essa carta. Então a história se repete, meus irmãos, porque lá naquela época também o calendário gregoriano estava bombando de erro e o povo, muitos, de 50 mil ficou menos de uma dúzia que creu, porque foi para a Bíblia e estudou o assunto do santuário. O resto ficou fora, tá? Então nós precisamos entender. Vamos ler um pouquinho aqui como os pioneiros descobriram então o dia da expiação? Continuando aqui o 11º estudo. Então, nós vamos ver como os pioneiros descobriram o dia da expiação de 1844. O dia da lua nova era que dia? Eu deixei até o calendário, vocês podem olhar aí na apostila. O calendário de 1844 caía no dia 17 de abril, tá? No dia 17 de abril começava a contagem para a expiação do dia 10 do 7º mês. Agora, eu creio que muitos vão pegar esses calendários, vão estudar, né? Então, eu preciso 190 dias para expiação, para chegar ao dia 10 do 7º mês. Contando do dia 30 para trás, eu pego o dia 30 e conto para trás. Até o dia 17 de abril, tenho 14 dias que falta para os 30 dias. Eu deixei as continhas bem claras para os irmãos entenderem. Então, eu pego 14 dias que falta para terminar o mês, que é 14, 31 de maio, eu vou saber onde é que cai lá. Mais 30 de junho, mais 31 de julho, mais 31 de agosto, mais 30 de setembro
e mais 23 de outubro. Aí eu tenho 190 dias. Caiu no dia 23 de outubro de 1844. Aí você poderia me dizer, mas não foi 22 de outubro? E aconteceu? Jesus passou do santo para o Santíssimo no dia 22? Vamos ler mais um pedacinho? Aqui tem o calendário, vocês podem estar passando a apostila, tá? Eu deixei aqui para vocês olhar o calendário, como eu estou somando para todo mundo saber. Aqui diz assim, ó, assim guardávamos a vinda do nosso Senhor, até que o relógio soou às 12 horas da meia-noite. E havia-se passado então o nosso desapontamento, havia se tornado uma certeza. Choramos e choramos até o raiar do dia. A angústia deles foi muito grande. Mas quando que passou o dia que eles tinham marcado? À meia-noite, que terminava o dia. Mas na verdade não era meia-noite, era o pôr do sol daquele dia. Tá? O pôr do sol havia passado, mas eles ainda foram até a meia-noite, né? Que eles não entendiam que o calendário, o relógio do gregoriano aí botou a meia-noite, né? E eles choraram e Cristo ninguém viu nada, nenhuma visão, Cristo não apareceu. Mas, pouco mais tarde, quando amanheceu o dia, alguém pode continuar lendo lá, abre os livros e leia, por favor. Pouco mais tarde, quando Edson, né, um amigo atravessava um milharal, olhou para cima para ver como uma visão. Os céus abriram-se e Cristo no santuário celestial entrando no lugar santíssimo. Que dia eles viram então? Dia 23. Se eles tivessem somado esse calendário direitinho, eles estavam esperando o dia 23, mas eles só foram até meia-noite do dia 22. Eles não entenderam que era para o dia 23. Então, ele não se completou passando do santo para o santíssimo dia 22. Ele passou o dia 23, tá? Vocês podem fazer todo o cálculo aí que vocês vão ver. Agora, você podia me dizer assim, mas por que a irmã Ellen White não falou nada para nós disso, não explicou nada? Vamos estudar então por quê. As palavras desafiadoras acerca dos instrumentos de Deus. Muitos atualmente desprezam a atual reprovação que Deus lhe envia pelos testemunhos. Foi-me mostrado que alguns chegaram mesmo ao ponto de queimar as palavras escritas de reprovação e advertência. Por que não ficou escrito pela irmã Ellen White muitas coisas? Porque os próprios adventistas queimavam. Chegou uma época, depois de 1888, que eles começaram a queimar os livros da irmã Ellen White. E quer saber mais? Que você tudo quer que a irmã Ellen White tenha escrito, mas por que não está escrito? Eu estou deixando hoje aqui para vocês. A minha voz foi ouvida em várias conferências e reunião campestre. Agora devo proceder de outra maneira. Não posso me entregar à atmosfera de discussões e depois dar testemunho de que me custa muito mais do que pode imaginar, aqueles para quais são. Se eu participar das diversas reuniões, estou obrigada a discutir com os homens de responsabilidade, dos quais sei que não desempenham uma influência segundo a vontade de Deus. Nem na reunião a irmã Ellen White ia mais na igreja adventista. Então você hoje está sabendo por que tudo não ficou escrito pela irmã Ellen White. Ela era profeta, sim. Muitas luzes ficou para os nossos dias hoje, mas muitas coisas eles queimavam. Tá? Nem em reunião na igreja ela não ia mais nos últimos tempos da vida dela. Tá? Agora, qual que é o erro da igreja católica? Da igreja, do calendário católico e de que hoje muitos guardam. Os adventistas também. Vamos 365 guardando o sábado dividido por 7. Dá 52 semanas. Não bate com o trabalho do santuário que está na Bíblia. Carrega a Bíblia debaixo do braço e crê em outra coisa. Crê num calendário pagão, um calendário papal. E deixa o calendário de Deus de fora. Tá aí, ó. Esse é o erro teu, o erro que eu andei há muito tempo até que Deus abriu os meus olhos, tá? Então, se você pegar 365 dividido por 7, dá 52 semanas. Não existe isso dentro do calendário de Deus. E agora, você acha que está guardando o sábado certo? Claro que não, meus irmãos. Pega 2 vezes 7, dá só 14 dias, não dá 15. Agora pega 2 vezes 14, dá 28 meses.
E agora pega 12 vezes 28. O teu ano teria que ser de 360, 336 dias. Aonde tu vai parar agora? Me diga. Tu vai continuar com esse calendário errado, meu querido irmão? Sai fora. Tenha misericórdia de ti mesmo. Obedeça a Deus. Larga o Papa, larga esse calendário, meus queridos. Isso está errado. E eu vou ler um texto aqui que vocês vão ficar agora preocupados. Se até agora não te tocou o coração, agora você pode ficar preocupado. A adoração da besta e da sua imagem e a recepção da sua marca deve, ela não foi falado que era, mas deve ser alguma coisa que implica maior ofensa do que se pode cometer contra Deus, para atrair contra si severa ameaça. Ele tão fortemente nos condenou para que possamos evitar a terrível pena que certamente se seguirá à sua recepção, que é a 7 pragas, né? Quem não obedece, quem aceita. Ela disse, ó, deve ser uma coisa tão terrível, ela mesmo não sabia o que era. Ele tão fortemente condenou para que possamos evitar a terrível pena que certamente se seguirá e a sua recepção. Deus não considera tão levianamente as esperanças e destino humano que ameaça um castigo extremamente terrível contra certo pecado e põe depois fora do nosso alcance de compreender o que seja esse pecado, de modo que não tenhamos meio de nos precaver contra ele. Será que Deus é tão amoroso e ameaça que quem recebe o selo da besta vai receber a 7 pragas e depois vai pôr fora de nós saber o que pecado é esse? É isso que a irmã White está dizendo. E que pecado é esse? Agora veio à luz, meus irmãos. É o pecado que nós temos obedecendo um calendário que o sábado está errado. O sábado está errado, no lugar errado, deslocado pelo homem do papado. Diz que ele ia jogar a verdade por terra, ia fazer isso e ia prosperar. Diz que se as igrejas, olha, agora eu dou um recado para você como igreja e para todos a igreja. Se as igrejas persistirem ainda em fugir da luz e rejeitar a verdade, encontrarão o quê? Em breve adorando a besta e a sua imagem. É uma guerra espiritual agora no começo, viu, meus irmãos? Cuidado, hein? E se continuarem a rejeitar a verdade e a desprezar advertências enviadas, esgotareis os últimos recursos da graça de Deus e finalmente experimentais uma destruição literal para a qual não haverá remédio. Vai receber as 7 pragas. Então agora, irmão, vai vir o decreto. Não vai passar muitos dias daqui desse período, não. E o que você vai fazer? Porque agora, se você continuar brigando que o calendário gregoriano está certo, vai desenvolver os 2 tipos de virgem, as loucas e as prudentes. As prudentes têm óleo, elas vão para a Bíblia e vai adquirir conhecimento. As que não, as loucas vão continuar sem óleo, sem azeite, vão ser encontradas despreparadas quando Jesus vier nas nuvens do céu. Muitos hoje se apegam de modo idêntico aos costumes e tradição dos seus pais. Quando o Senhor lhe envia mais luz, recusam aceitar. Por quê? Por não haver sido dada aos seus pais. Nós queremos passar pelas provas que nossos pais passou. Não será assim, irmãos. Cada tempo Deus envia luz e seremos provados. Agora, se era 24 sacerdotes e tinha turmas, nós vamos estudar mais um pouquinho. Os filhos de Israel, segundo o seu número, é chefe da casa paterna e os chefes de milhares e de centenas. São os seus oficiais que serviam ao rei nos seus negócios das turmas. E entravam e saíam de mês em mês. Em todos os meses e ano, era cada turma 24.000. Essas turmas com o sacerdote formavam 24.000. Tinha os chefes dos chefes e os chefes de milhares e os chefes de 100. Vocês precisam entender tudo isso, meus irmãos. Como que era sombra o santuário da terra, igual o santuário que vai ter e que temos no céu. Ou que vai continuar pela eternidade e nós vamos ser sacerdote. Se aqui
não era 144 mil, lá também não era. Então nós vamos ter que aprender isso hoje. Diz que aqui assim, ó, também teria o seu cargo na tenda da revelação, lugar santo. Os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. Então esses 24 mil trabalhavam na casa. Não era no serviço do reinado de militar, não. E nem de plantação, não. Era trabalho na casa. E vamos lá agora estudar sobre isso agora um pouquinho. E determinavam seus cargos por sorte. Todos igualmente, tanto pequeno como grande. E assim mestre como os discípulos. Era 24 mil. Tanto os mestres como os discípulos. Era contado junto. Então vamos ver agora a turma. Como que era? Asaf saiu para José. O segundo Gedalias em seus irmãos e filhos eram 12, agora já eram 12. Zacur e seus filhos e irmãos eram 12 também. Romante Azer e seu filho eram 12, então era 24 turma de 12 agora, tá? E aqui tem o nome dos chefes desses 12. Primeiro era o sumo sacerdote, o sacerdote, e agora vem a turma de 12 dos chefes agora de turma. Agora você pega 24 vezes 12, já deu 288 agora. Não era mais só 24 sacerdote, agora já virou 288. Vamos continuar? Os chefes comandantes agora, de milhares e de centenas. Está em 1 Crônicas também, ó. Os comandantes de cada mês era o seguinte, ó. A turma primeiro saiu Jeroboão, filho de Zabdiel, e a sua turma era de 24 mil agora, tá? E do décimo mês, então agora vem 12 meses, Eldaí, a Neftofatita de Atneel, e da sua turma havia 24 mil. Eu só estou lendo aqui o primeiro, o chefe do primeiro e o chefe do segundo. Então vamos lá. 12 vezes 24 dá 280 mil agora, tá? Não era 24? Não virou agora em 24 todos, tanto os discípulos como os chefes? Agora vem 288 mil já. 288 mil dividido por 24 dá 12 mil, tá? Então, agora vem 288 mil dividido por 2, 144 mil. Lembra da primeira turma, que eles viram de turma a cada 6 meses, começa a repetir a mesma turma de novo do início, tá? Isso aqui é a mesma turma. E aí vem 12 vezes 12 mil, dá 144 mil. E agora, 2 vezes 144 mil, dá 288 mil. 288 mil dividido por 24 dá 12 mil. É onde está lá em Apocalipse 7, do 4 a 8. Não é 12 de Levi, 12 de a turma de Esacar, não era 12 da tribo de Zebulon, e ali vai as 12 tribos. Então, aqui está a divisão das 12 tribos. 288 dividido em 12, em 2, dá 144 mil. Somente os 144 mil entram no céu. Mas eles vão virar de turma a cada 6 meses. Eles vão 2 vezes a mesma coisa para o santuário. Então, irmão, isso aqui é muito lindo, você entender tudo isso, meus queridos. Então, o trabalho dos levíticos, cuidando, o que eles faziam? Agora eu quero deixar escrito aqui o que eles trabalhavam. O que esse tanto de gente fazia? 24 mil. Aqui diz assim, ó, cuidando dos pães da proposição, da flor de farinha para oferta de cereais, quer seja de bolo, de ázimo, quer seja o que assava em panela, quer seja o que era misturado com azeite, toda sorte de medida e pesos. Eles também trabalhavam no soar das trombetas, tá? Aqui tá tudo escrito, vocês podem estar acompanhando dentro da Bíblia. Pregação também, que tinha de manhã e à tarde, louvor, era eles também, os 24.
Ofereciam continuamente perante o Senhor todos os holocaustos nos sábados e nas luas novas, nas festas fixas, segundo o número da sua ordem. Também teria seus cargos na tenda da revelação. Esses 24 também trabalhavam na tenda, no templo, né? O lugar santo e os filhos de Arão, seus irmãos, e o serviço da casa do Senhor. Tá? Então, esse era o trabalho. Você poderia me dizer assim, mas que tanta gente, para que tudo isso? Gente, era muito trabalho. Vocês não vão pensar que era só matar o cordeiro e botar lá em cima da lenha e pronto. Não, não era assim. Era contínuo cortado os pedaços, as partes certinhas, limpo todo o estrume por dentro, tirado a gordura, entendeu? E tinha, além do sacrifício contínuo da manhã e da tarde, tinha os sacrifícios de cada dia. Vocês podem estar lendo aí no livro de Número, capítulo 28 e 29, vocês vão ver aí o trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu vou deixar aqui um texto quando Salomão inaugurou a casa do Senhor. Olha só. Ora, Salomão deu para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 boi e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os seus filhos de Israel consagraram a casa ao Senhor. Vocês já pensou, gente, matar 22.000 boi para sacrificar em um dia? Era muito trabalho, era muita gente que levava o cordeiro por causa dos pecados, tá? Então, por isso que tinha que ter essa quantia de gente. Você poderia ainda me dizer, não, mas essa turma aí eu acho que era para guerra, vamos ver? Ou que trabalhava nas lavouras. Então, eu deixei também os textos para você saber que não era, tá? Sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. Sobre os tesouros do campo da cidade, das aldeias, das torres, Jonatas, filho de Uzias. Depois Aitotel, Joiada, filho de Banéias, Abieter foram conselheiro. Joabe era chefe do exército e eles não entraram como chefe dos sacerdotes e nem de turmas, tá? Você pode procurar que não entraram. Então, isso aí. Somente o coração purificado e santificado pelo Espírito podem discernir as coisas celestiais. Temos que mostrar na palavra de Deus tal qual ela é, com o mínimo possível de explicação. Nenhuma mente pode fazer isso sozinha. Então, meus irmãos, busque o Espírito Santo para vocês entenderem isso aqui. É preciso. Se vocês não estudar o santuário, gente, não tem alicerce firmado para vocês morar no reino do céu. A fé nossa é vã. Continuando aqui o 11º estudo, diz aqui que no céu só haverá 12 meses no ano. Está lá em Apocalipse, né? O que passa, diz assim, ó, passa no meio da rua principal da cidade, cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano. Isso é 1 por mês. E as folhas servem para a saúde da nação. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, e ele seja dado glória, domínio pelo século do século. Tudo isso nos fez entender, disse Davi, por escrito pela mão do Senhor, a saber toda a obra e modelo dessa casa. E ele entregou a Davi. Davi entregou a Salomão. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. Agora nós entramos na profecia do templo. Continuando aqui o 11º estudo, nós vamos às medidas do templo agora. Ora, a casa que o rei Salomão edificou era de 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e 30 côvados a sua altura. Então você pega 60, que era o comprimento, né, todo do templo, 60 côvados vezes 20, dá 1.200. Aí você pega 4 vezes 30, que era a altura, você tem que medir a altura das 4 paredes, dá 120. Você pega 1.200 vezes 120, daí 144.000. Já até nos côvados está mostrando quantos vai entrar dentro. E ainda diz, ouviu o número dos que foram assinalados, o conselho de Deus, que eram 144.000. Só o que vai passar agora, irmão, que vai aceitar o sábado verdadeiro, que vai largar esse sábado gregoriano,
que não são virgens loucas, é só 144 mil, tá? E diz que ouviu uma grande voz vinda do trono que dizia, ouvi com grande voz, né? Que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144 mil entrarão nesse lugar. Não vai ter lugar para mais do que isso, tá? Jesus é o nosso sumo sacerdote e o restante que vai trabalhar é o homem, nós, os que entendem e que se interessou pela causa de Deus, se interessou pelas leis levíticas, que compreendeu poderão ser sacerdote. Porque nenhum sacerdote deveria entrar no templo aqui na terra, não entrou, se não estudasse o que ele ia fazer lá. E você é convidado hoje também para estudar. Isso aqui. Nós vamos agora continuar a profecia desse estudo do 11º, que é as leis dos santuários, né? E essa lei do santuário, ela é muito importante. Agora nós vamos às medidas do templo para compreender se essa medida está lá dentro, porque os 144 côvados, 144 mil côvados já dei na outra. Agora eu preciso as medidas de 280 mil côvados, tá? Então acompanha comigo agora. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada umbral do vestíbulo. O vestíbulo é as ombreiras da porta, tá, gente? 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, que dá 10. Então já marquei aí embaixo. E a largura da porta era de 3 côvados de um lado e 3 do outro, que dá 6. 10 vezes 6, 60. Agora nós vamos o tamanho, a largura, o comprimento e a largura da área, que é essa área que vocês estão vendo na frente do templo aí, da porta, né? Então você vê, ó, o comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura 12 côvados. E era por 10 degraus que se subia. Então agora pega 20 vezes 12, dá 240. Agora vamos medir os dois juntos. 240, que é as ombreiras, mais a largura e o comprimento da área, 240, ficou 14.400, tá? Mas agora eu pego os 14.400 e faço vezes os 10 degraus. Me deu quanto? 144 mil. Isso é por acaso, meus irmãos? Claro que não é. Olha que coisa mais linda. Isso é real, irmão. Isso não é eu que estou inventando o cálculo, não, tá? Agora, não é 2 colunas que tinha junto ali a área? E havia coluna junto às umbrais, uma de um lado e outra do outro. Então tem que pegar os 140 e fazer vezes as 2 colunas, que me deu quanto? 288 mil côvados, irmão. Gente, isso aqui é maravilhoso aos nossos olhos. Estava tudo já marcado por Deus. Quanto sacerdote ia ter lá dentro, como que era, porque assim será no céu, gente. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144 mil entrarão nesse lugar. E quantos que era? Em 1 Crônica 25, 7 diz assim, e todos eles, mestres, né? Tanto os discípulos como o mestre, 288 mil, né? Então já estava também no templo essa quantia. Então que Deus nos ajude, né? Compreender essas profecias, meus queridos. Assim será no céu. Quantas pessoas vai trabalhar no templo no céu? Agora nós vamos continuar a profecia da 11ª, né? Nós vamos ao Santíssimo, que diz assim, também mediu o comprimento de 20 côvados de largura e 20 côvados diante do templo. Então, 20 vezes 20, 400. 400 vezes a medida da largura da parede, me deu 2.000. Mas eu pego os 400 e vou fazer vezes os 360, me deu 144 mil. Esse aqui eu estou mostrando a profecia de quantas pessoas vai entrar dentro. Já estava relatado também. Dentro do Santíssimo, por que é só 140? Porque não vai entrar 2 vezes por ano.
Só uma vez, então só entra 144 mil. Já está na medida do côvado, tá? Mas agora nós vamos no templo inteiro. Como será? Diz assim: e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento e 20 de largura. Se era de 60 e eu tirei 20 para o Santíssimo, me sobrou 40. 20 de largura vezes os 40 me deu 800. 800 vezes a largura da parede me deu os 4 mil. Mas vamos pegar os 800, que é toda a área, e fazer vezes 360. Me deu os 280 mil, que é o tanto de gente que vai entrar no primeiro compartimento. Eles vão rodar, nós iremos rodar no céu as 2 vezes por semana, as 2 vezes por ano, 15 dias por ano, e nós vamos entrar lá no Santíssimo uma vez. Nós vamos passar pelo templo, pelo santo e vamos ir ao Santíssimo uma vez. Mas no santo nós vamos permanecer os 24, os 288 mil permanecerão, virão nesse lugar 2 vezes por ano, que vai dar 288 mil pessoas que vai passar naquele lugar. No dia do ano novo, escreve-se um decreto. No dia da expiação fica selado quem viverá e quem morrerá. Então, no grande dia do juízo, Cristo virá, na glória do seu Pai com os anjos. Então, meus irmãos, creia que essas profecias vão se cumprir. A lei do sacerdote está aqui já. Se alguém tem alguma dúvida, pode me ligar, particular, pode me perguntar. Eu quero que todos entendam. Vocês não querem ser reis e sacerdotes no reino eterno? Então se preparem, meus irmãos. Se vocês querem ser, vamos se interessar pelo estudo do santuário. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que tenha misericórdia de nós, que conceda o seu Espírito Santo para nós compreender todo o trabalho do sacerdote. E digo mais para vocês, o sábado está dentro do santuário. O próximo estudo eu vou dar toda a medida lá, a medida que vai me levar ao 7º dia. Que dia, como é que guarda? Porque aqui nós já vimos que o sábado é de 7 dias e meio em 7 dias e meio. E nós vamos guardar no céu dessa forma. E aí vocês vão ver o próximo estudo mais compreendido, com mais explicação sobre o sábado agora, que ele está dentro do santuário, tá? Que Deus nos ajude, nos abençoe, que nos guarde e nos dê a sua graça para viver diante de Deus. Que Ele permita nós entrarmos dentro do Santíssimo, em sua presença e receber dele o Espírito Santo para compreender essas mensagens. Que Deus abençoe a cada um.